Olá pessoal, eu sou Anacleto Alberto e esse é a Finance Resident. Estamos com 12 estudantes universitários, né? Até porque eles mesmos vão se apresentar. Bom dia. Bom dia, Gabriel Almeida. Estou muito bem, obrigado. Como está? Bom dia. Bom dia, Jorge Zeno, estudante universitário, prazer. Ok. Temos um tema para abordar com os dois, né? Que é a juventude e a instabilidade financeira em Angola. Mas antes de abordarmos o nosso tema, eles vão falar sobre o vosso projeto. Vocês têm um projeto, não? Temos sim um projeto. O projeto tem a finalidade de criar e inovar com o método de empreender, né? Qual é o nome do projeto? Elite. A Elite, para além do projeto, é uma família, né? Com visa a desenvolver e com capacitação individual, né? Dos integrantes do grupo, da família. Porque hoje há necessidade de melhorarmos o nosso meio local e posterior mesmo Angola e aí fora. As pessoas que estão incluídas no vosso grupo são pessoas universitárias ou pessoas que só têm um conhecimento e vocês pegam, levam para o vosso grupo? É de todo, são pessoas universitárias, pessoas com conhecimento diferentes, né? Porque também tem pessoas que estão a terminar o mestrado, pessoas que estão a fazer saúde, pessoas que estão percebendo contabilidade, gestão, informática. Então é um campo amplo, né? Com visão de não faltar nada para as lacunas que vêm a seguir, porque a estrada é longa, mas estamos a vir. Mas tem um ponto, porém tem que haver conexão de primeira. Não é só porque tu sabes alguma coisa que tens que te juntar. Às vezes não dá muito certo. Então, quer dizer, se eu precisar de uma consultoria contabilista, eu já encontro lá na Elite. Tem Elite. Uma enfermeira e tudo mais. Tem Elite, mano. Bom projeto. Até se precisares de pão, também tem Elite. Tem tudo. Tem tudo. Até porque é Elite. Até porque a Elite é a primeira a sair de baixo. O nosso tema hoje que estamos aqui a abordar é a juventude e a instabilidade financeira em Angola. Esse é o nosso tema. Oh. Mas eu queria que a gente começar com certos conceitos, vamos abordar para que as pessoas entendam o que é que nós vamos falar aqui. Tá bom, né? O que é a instabilidade financeira e quais são as suas causas? A instabilidade financeira, obrigado pela concessão de palavra. A instabilidade financeira ou recessão de economia, né, tem a ver com a queda do PIB trimestral de um país. As causas notam-se por inflação do mercado, escassez de produtos e também numa administração geral da economia. As causas podem levar a desestabilidade, né? Como o cenário que está acontecendo em vários países e não só aqui em Angola, mas tem solução. Vamos já falar da solução. Vamos falar da solução. Zeno. Pegando um pouquinho do que ele disse, né? Podemos assim também dizer que a instabilidade financeira é a condição da incerteza e volatilidade do mercado financeiro. Em outras palavras, quero com isto dizer que é a constante caída do mercado. Certo, exatamente. Temos algumas causas, né? Podemos encontrar algumas causas nesta questão. Políticas econômicas instáveis, crises econômicas, podemos encontrar também a flutuação da inflação, o câmbio, exatamente, e outras por aí fora. Ok. Antes de chegar na solução, eu queria aqui perguntar a vocês como a instabilidade financeira afeta diretamente a juventude. Estamos aqui a falar da juventude. Boa, falando da juventude é falar da força motriz de uma sociedade e é como a veca, peça fundamental da rua, desculpa o termo e a gíria. Mas afeta diretamente a juventude. Por quê? Porque é com a sociedade que se faz a juventude. Então, se a instabilidade financeira não tiver certeza e continuar instável, a juventude estará incerta. De certo modo, haverá, né, recaídas, mas vou partir do princípio que vamos chegar nas soluções também. Ok. Zeno, compartilha a mesma ideia com o Gabriel? Exato. Compartilho a mesma ideia, acrescentando que se a situação em que nos encontramos manter-se por muito tempo, isso pode levar a certos atos que nós costumamos a ver vamos falar da imigração de muitos jovens, né? Não só idades mais para lá para frente, mais avançadas, que têm a vida feita, mas mesmo assim ainda
toma a decisão de emigrar e tem que ver, tem que procurar a forma de solucionar. Exatamente. Segundo dados do INE, 85%, 83% dos filhos angolanos são desempregados. A minha questão é, será que é a falta de investimento na juventude que causa essa instabilidade? Bem, não posso alegar categoricamente que é a falta de investimento, porque é preciso estar dentro e não gostaria de falar vagamente sem informação nenhuma. Mas dizer que, acompanhando a dinâmica do nosso país, tem que saber que é um país subdesenvolvimento, terceiro mundo. Subdesenvolvido já há vários anos. Sim, há Mas vários. com cenários bons para que possa desenvolver. Com certeza, porque temos acompanhado também muitos proveitos. Né? E não só, estamos a viver uma situação não muito boa, mas temos avanços. Então não posso alegar categoricamente que é sobre dos investimentos. Exemplo. Bem, Alguma outra ideia? concordo, né? E também posso assim discordar um pouquinho do que ele acabou de falar, porque vê-se que não há total apoio, né? Na juventude, total apoio, o apoio que nós esperávamos. Que nem o apoio de um pai, de uma mãe, para que haja um desenvolvimento em prol da juventude. E quero com isso dizer também que nós, como juventudes que somos angolana, devemos procurar não depender, porque chega uma idade que o filho tem que sair da casa dos pais e procurar fora. Com isso quero dizer que podemos ir para outros campos, já que dentro onde nós estamos não conseguem nos oferecer o que nós procuramos. Ok. Exatamente. Diariamente, nós ouvimos relatos de jovens que querem sair do país ou que já saíram do nosso país. Será que o governo não poderia aqui criar políticas para travar essas pessoas, esses jovens que estão no nosso país, de certa forma desenvolver o nosso país, e que saírem daqui e irem para fora do país? Você como jovem, imaginemos agora, se tivesse uma oportunidade para ir fora do país, irias ter mais condições de vida? Depende muito da situação, porque eu vou dar um exemplo. Se porventura uma vida cônjuge, né? Se a tua relação vai mal, a tua ideia é sair ou organizar. Organizar. Então, eu parto do princípio que eu não posso entregar a chave da minha cozinha a um estrangeiro. Também porque a casa é minha. Então, para organizar a minha casa, eu preciso estar lá, acompanhando de passo como vai isso. Então, eu não poderia dizer, olha, categoricamente, se tivesse uma oportunidade de sair, sairia. Porque eu vejo muito futuro no meu país, né? Com as condições de link, visando na massificação da inteligência, se eu aprender mais e estar, né, no meu caminho, que são os processos, também haverá soluções, porque não há modo de tudo. Okay. Antes, vamos já passar para uma outra questão, acho que não cabe comunicar. Como é que a participação da juventude pode desenvolver para a massificação do desenvolvimento econômico do nosso país? Dizendo, como é que a juventude, ao participar, poderia ajudar no desenvolvimento econômico do nosso país? Bem, acredito que se o governo criasse uma política que envolvesse diretamente a juventude em algumas decisões, acho que ajudaria bastante, porque já sabemos que a juventude é a força motriz, né? E a inovação é uma força que vem com novas ideias. Então precisamos tirar um pouquinho do velho e passar para o novo. Então, passando para o novo, são novas ideias e novas formas de desenvolver, né? Exatamente, e sair do estado em que estamos, em que nos encontramos. Permita-me contribuir. Bem, dizer que é necessário aproveitar a sapiência dos mais velhos, mas também a orientação, né, tem que ser devida e passada para quem é a juventude. Então, é necessário haver força, né, na atividade jovem, porque são as ideias novas, mas com a donada dos mais velhos. Então, é assim, haverá sim mudança se os jovens estiverem inseridos para o desenvolvimento do país. Certo, certo. Hoje em dia, né, se nós olharmos pelo nosso cenário, a gente encontra muitos jovens com capacidade de poder contribuir para o nosso país, mas esse mesmo jovem não tem oportunidade para poder entrar no mercado. Quais seriam os procedimentos ou política que o nosso Estado poderia adotar? Bem,
Eu gosto de tocar num ponto em que a massificação de inteligência Está à vontade. para Angola e toda a África será a guerra mais sangrenta, Ok. porque o africano é muito inteligente. Nós, mano, nossos irmãos, vizinhos acolados familiares, temos uma capacidade igual, nós não estamos abaixo de ninguém. Então, visando em pontos diferentes, e neste ponto haverá sim, né? Ai, desculpa, perdi-me. Dá para repetir a pergunta? Tá. Agora não vou dar no seu. Hum. Eu perguntei, hoje em dia, a gente olha para o nosso cenário, encontra vários jovens com muita capacidade. E Boa. esses jovens não têm oportunidade de estar no mercado. Uhum. Quais seriam as políticas que o Estado poderia adotar? Bem, uma das políticas que o Estado poderia adotar seria apoiando em jovens que já têm planos, já têm caminho andado, né? Para que possam gerar emprego. Por exemplo, a elite. Visa com projetos tendenciosos, mas com capacidade de abrigações de empregos. Então, estamos a trabalhar para posteriormente se apresentar, né, a fim de um projeto para o governo, para quem estiver para investir. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo prático de alguém que está a começar e tem 2 padarias, mas precisa de mais investimento para continuar a caminhada. Se o governo olhasse, né, para o Estado é o povo, e saber quais são né, as pessoas que já deram avanço, que não estão na corrida, mas estão a dar emprego com essa capacitação, então teria que tornar-se aliados. Aliados de fim de solucionar ou ajudar também, né, o desenvolvimento da nossa sociedade. Dizendo, concordo com Concordo plenamente, falou bonito, mas digo que se criasse mais políticas, né, para a juventude, acredito que estaremos em um bom caminho. Por quê? Por que eu digo isso? Porque vê-se que os jovens estão com muita força e muita vontade de mudar e de crescer. Digo isto financeiramente, econômico. Então, se criassem políticas interessantes de que chamassem os jovens, né, e mostrassem aonde é que eles podiam apertar mais, porque há muitos jovens com bons projetos, só não têm aquele investimento, né, Ou aquela oportunidade de meter e empurrar para o mercado, podemos assim dizer. Às vezes o jovem fica um pouquinho para trás, porque ele se pergunta, mas o fulano que tem um poder de poder criar isso, não está a conseguir, e eu que sou de uma camada mais baixa. Então, se houvesse uma política melhor que chamasse e reagrupasse os jovens com as ideias, acredito que melhoraria e saímos dessa decadência. Nós somos jovens. Daqui mais algum tempo vamos terminar a universidade. Certo. Vamos para o mercado de trabalho. E as empresas hoje em dia pedem as pessoas que tenham 5 anos de experiência. E tu estás a sair na universidade, só tens 4 anos de universidade, a tua experiência. Como é que vocês olhariam para esse cenário agora? Bem, eu olho de 2 vertentes, porque primeiro na vertente individual, porque existem vários tipos de inteligência e devemos sempre aplicá-las quando podemos. Né? Ao decorrer do âmbito universitário, sabemos que precisamos, após ou gerar emprego, ou procurar trabalho. Então, precisamos nos organizar no decorrer da universidade. Nós já sabemos quais são os termos para depois estar inserido e estar minimamente organizado naquela empresa. 5 anos, então começa a trabalhar já. Acho que não está trabalhando no ensino médio nesse caso. Não importa, E também se aparecer de oportunidade no ensino médio. ou pode gerar, né? Porque se tu fores trabalhador por conta própria, conta. E também tens trabalhos como tens as associações dos estudantes, que também dão experiências, né? Tu vais ter experiência, podes ter experiência administrativa como secretário-geral, como vice, como um protocolo e não só, para não falar do alto escalão, que é o presidente, o vice ou o presidente da Assembleia. Então, eu tenho que estar me organizar para inserir, né, ou estar inserido no mercado de trabalho. Mas particularmente eu não gosto muito de ter que trabalhar para alguém. Eu acho que hoje em dia os jovens têm essa mentalidade. Né? Nós queremos desenvolver o mercado privado e não o mercado público. Porque se olharmos para outros países, por exemplo, nos Estados Unidos,
o maior empregador é o mercado Privado. privado, não público. E nós também temos que levar essa vertente para o nosso país. Na verdade, Anacleto, temos que trazer essa realidade também para nós. Não trazer toda, como se eu estivesse a ver alguém, quero ser, não. Vou beber da experiência e venho inovar no meu país. Essa é a missão que nossos irmãos deviam estar a fazer lá. Estudar, me capacitar para vir para o meu país. Reorganizar a força. A fuga de ser já. Certo. E também, eu, né, na minha humilde opinião, ou uma apelação para a juventude ou para os jovens, gostaria que tivessem a mentalidade de voltar para empreender. Voltem para o nosso país, vêm com uma capacidade de ensinar, porque aprendemos mais ensinando, né? E também vamos lá deixar de falar de eu, vamos falar nós, porque nós somos africanos. Isso é para nós que está aí e nós que estamos aqui também. Então, visando nesse aspecto, é necessário aprender. Nessa fase 19 até os 30, precisamos ter alguém que nos orienta, que nos dê uma boa orientação, que nos dê experiência de trabalho, né? Por exemplo, vou voltar, né, um bocadinho na pergunta anterior e responder que, se estiver nessa fase esta que é dos 20 aos 30 no âmbito universitário ou médio para universitário, eu preciso com urgência de orientação. Pessoas ligadas têm que olhar quem no meu meio ou a colar tem a mesma capacidade ou a mesma visão que eu. Encontrar-se boa. E quem tem calo nisso, quem já teve sucesso, já empreendeu, de alguma forma teve sucesso na área em que, né? Então, eu, por exemplo, tenho alguém, não vou citar o nome, mas é alguém que eu admiro muito. É uma fonte de referência, inspiração, porque eu vi no meu seio familiar ele como um espelho. Porque eu fazia negócios, vendas, né, particulares, vendia para poder me autossustentar e continuo fazendo até agora. Mas eu olhei para ele como alguém que já conseguiu, já teve sucesso, teve alguma resposta no meio de tanta batalha, né, para conseguir o que é seu. Então fui beber da experiência dele, okay, na orientação dele e continuo bebendo. Assim, para que quando eu terminar a minha licenciatura, tenha alguma coisa e uma outra visão. Isso quer dizer, se o governo não consegue transmitir as suas políticas para a juventude deve criar suas próprias políticas. Com certeza, porque um pai não pode levar todo mundo à escola. Isso mesmo. Zena, a passagem de testemunho é necessário para que a juventude seja também estável, digamos, uma fonte de inspiração. Ainda mais para nós africanos angolanos de raiz. Muitas. Tem muitas. Eu entrei por inspiração, por me espelhar em alguém, e algo que muitos também deviam fazer. Não importa quem seja, se for um parente, se for alguém próximo, mas discutir coisas positivas é o mais importante. Quero aqui passar um testemunho. A minha mãe, o que é que ela disse assim para mim um dia? Eu vou construir uma casa, mas vou separar uma parte para me empreender. Vou fazer uma cantina, porque o meu pai nos ensinou assim. Quer dizer que ela está a trazer aquilo do pai dela para os filhos. Eu sei que se um dia eu pegar num terreno, né, podemos assim dizer, sei que tenho que deixar um espaço ou pensar num espaço para poder empreender, é mais ou menos isso que a juventude tem que pegar esse ponto. É um ponto muito importante, ponto de auto ou sobrevivência. É um ponto muito... Só para chegar a uma ocasião, alguém sempre diz assim, o sucesso não se copia, o sucesso se constrói. Nós não podemos simplesmente copiar o sucesso do Gabriel e querer fazer. Temos que construir o sucesso que ele fez. Então, para a gente fechar já, Zé, conselhos. Deixa eu só falar aqui um pouquinho. O sucesso é a parte. O sucesso é a parte. Quando diz copiar, é os passos que tu estás a trilhar. Não é bem copiar, mas sim se espelhar. Exatamente. Então, conselhos. Muita força, dedicação, fé e foco. É isso. Gabriel. Epa. Conselho aos meus irmãos. Eu vou ser direto. Vamos ser duros, porque a vida é dura. Mas devemos aprender com quem já aprendeu, né? Devemos tirar exemplos para poder também fazer uma comparação, porque não podemos beber de todo.
Vamos tirar e ver como é que se ajusta na nossa vida. Porque de certeza que as nossas vidas são diferentes, Exato. as nossas cozinhas são bem diferentes, né? E as nossas refeições não vão sair ao mesmo tempo. Aos meus irmãos aí, coragem, estamos a vir, não estamos a vir do berço, estamos a vir de certeza das lutas, daquilo que são as nossas crenças, daquilo que imaginamos algum dia e temos fé, estamos a correr atrás dos nossos sonhos. Estudem, né? Bebam água, trabalhem sério, foquem naquilo que é mais importante e quando precisarem a elite está aqui. Querem mandar abraço? Pode mandar abraço. Tá à vontade. Já estamos aqui a fechar aqui, mas pode mandar abraço. Abraço a ti, a Finance Resident, a Elite, as nossas famílias e, né, antes disso tudo, a Deus por nos conceder estar aqui, porque sem Ele não poderia dar certo. O mais importante, sempre que pensares em desistir, pensa onde você começou e onde você está hoje em dia. Esse é a Finance Resident, segue as nossas redes sociais. Abraço também ao Lídio, ao Rui, do Miles e ao Luiz também. Aos nossos parceiros que são a Academia de Contas e a Cada Investimento e o ISAF. Obrigado e estamos juntos.